Olá, meus caros, meu nome é David Aló, sejam bem-vindos a mais um Underdog Crew Podcast. E ao meu lado está ele, Bernardo Queirotti. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da Underdog Crew. E hoje nós estamos com um convidado muito especial, Fenômeno. o Jack Reynolds brasileiro. Jack Reynolds brasileiro. Davi Valdez. Seja bem-vindo, Davi. Por favor, se apresente ao público. Muito obrigado. Muito obrigado ao Bernardo aí e ao David pela oportunidade de estar aqui falando. Eu sou o Davi Valdez, campeão brasileiro atualmente Skills Sub-Júnior. E como o David e o Bernardo aí falaram, estou cotado aí para poder competir o Pan-Americano, poder me classificar para o Mundial. Hoje em dia estou como um dos principais atletas do powerlifting brasileiro. E estou muito feliz de estar aqui, podendo falar com vocês. Muito obrigado aí pela oportunidade, vocês dois. Cara, nós que agradecemos a tua disponibilidade. Aconteceu diversos problemas aí, te marcou um dia, tu pensou que fosse tinha que desmarcar coisas e tudo mais, mas deu tudo certo no final. E, cara, eu queria saber como é que. O Dylan comentou com a gente num podcast que a gente gravou sobre o Mundial que tu fazia musculação já com 12 anos. Eu queria saber como é que Sim. foi essa tua entrada na academia em si e como tu conheceu o powerlifting e entrou no esporte. Sim, cara, então, o meu pai me levava para academia assim, desde que eu sou bem criancinha, desde que eu era moleque. Quando eu tive uns 11 anos, eu quis começar a treinar também. Ele começou a me levar para treinar com ele, eu comecei a criar um gosto a mais. Até que eu comecei sozinho, quando eu tinha uns 12 anos eu já ia sozinho, com uns 11 anos daí com meu pai. Aí, eventualmente, depois de uns 3, 4 anos que eu tinha já de musculação, eu conheci um treinador, Bruno Figueiredo, e eu comecei a treinar para o fisiculturismo. E depois de um tempo treinando fisiculturismo, eu já estava numa preparação para subir num palco. Ele me recomendou, ele via que eu já era bem forte assim, nos básicos, eu agachava bem pesado já, fazia terra, eu tinha medo de supino. Aí ele um dia me propôs para competir num evento de levantamento de terra. A gente foi lá e eu acabei levantando uma carga que para aquela competição foi bem além, tipo, já era quebra de recorde estadual. E aí eu conheci um árbitro lá e ele olhou para mim e falou: "Cara, você é muito bom. Vai pro estadual, medalha, consegue uma classificação porque eu quero te ver no brasileiro." Eu comecei a treinar pensando mais no powerlifting, né, do que no fisiculturismo. Eu competi o estadual e eventualmente eu conheci a Kaizen também, o Dylan, e eu recebi a oportunidade para treinar pela Kaizen. Eu acabei trocando de treinador e estou aí no esporte até agora, né? Cara, eu tava falando pro David, né? Eu acho que ele disse que ele nunca tinha chegado a ver, mas eu tava olhando. Eu já tinha olhado há um tempo atrás e hoje eu tava reassistindo os vídeos dos seus primeiros treinos. Cara, que criminoso, hein, cara? Que criminoso. Agora eu vou falar pro David, Era não que tinha visto. E tem uma remada, cara. Uma remada curvada com 160 quilos. Assim, ó. E assim, cara, é interessante, né? Porque, primeiro, tu já tem muito tempo de treino. O cara começar a treinar com 12 anos é muito raro. É muito raro ter uma pessoa que fala, bah, eu treino desde os meus 12 anos. É muito difícil uma pessoa com 12 anos entrar na academia. No geral, assim, quando é que tu percebeu, ah, não, na real, eu sou forte e eu realmente tenho condições de competir a nível nacional? Cara, eu comecei a perceber que eu era mais forte do que a média dos moleques que já treinavam comigo. Eu vi o pessoal da minha idade, eu vi até um pessoal na internet, tipo, eu vi um pessoal tirando muita onda, caraca, fiz exercício com tal carga. E eu pensava, porra, eu faço com o dobro disso. E aí começou a surgir essa vontade, eu comecei a treinar pensando mais em força, e aí eu comecei a evoluir muito, tipo, muito rápido, assim, quando eu tinha ali uns 15, 16 anos. E eu percebi, assim, que eu tinha nível nacional quando eu competi o primeiro estadual. Quando eu competi o primeiro estadual, eu peguei os recordes nacionais para ver na época quais eram, e eu já tinha todos. E aí eu pensei, cara, eu acho que isso aqui é para mim, sabe? E hoje tu pensa em focar totalmente no power, tipo, o fisiculturismo como uma coisa bem distante mesmo, vai ser o power e é isso. Sim, sim, o fisiculturismo ficou uma coisa bem distante. Volta e meia, às vezes eu recebo uma proposta para subir no palco, que eu acho que eu tenho até um shape legalzinho para isso, mas sinceramente eu acho que uma preparação para o fisiculturismo hoje em dia, uma desidratação de força, atrapalharia minhas competições no power, que hoje é meu foco principal. Então eu quero me dedicar exclusivamente só no powerlifting
pelo menos até eu ter um título mundial e aí pensar em me aventurar em algum outro esporte de bobeira. Isso é até uma coisa, eu quis puxar esse gancho dessa pergunta aí, justamente porque eu vi esses dias tu fez um vídeo e tu mostrou alguma coisa assim, tipo, é possível ser forte, natural, né? E aqui no Brasil a gente tem uma cultura de que para ser forte tu precisa utilizar drogas, tu tem que ter essa necessidade, tanto que quando tem alguém fora da curva, assim, que nem tu, a primeira coisa que surge é as pessoas fazendo acusações levianas, de que, não tem como fazer isso sem estar utilizando drogas. E eu acho que isso muito vem a partir da cultura que nós temos aqui. A gente tem uma parte da academia, a gente tem muita cultura forte em relação a isso. Eu queria saber como é que tu se enxerga levantando, né, deixando, tipo, falando bastante sobre isso, tipo assim, pô, eu sou um atleta natural, é sim possível ser forte natural, até como sendo uma forma de exemplo para outros atletas jovens, né, para que não caiam numa pilha que tu precisa usar drogas para alcançar ter determinado nível. Não, tu precisa, tem muitos outros fatores que envolvem isso, e que quando alguém chega lá, não se resume à utilização de droga, não, se resume a diversas outras coisas que tem em conta, até porque a própria federação em si, ela conta com teste antidoping, então é uma coisa que Sim, sim. uma hora ou outra, se tivesse utilização, ia dar um problema, né? Então, como é que tu te vê, assim, como um exemplo, assim, para outros jovens? Porque também uma coisa que a gente falou com o Cardoso na Copa Santa Catarina, que ele disse que no início ele fazia as coisas, tipo, ele treinava, postava os vídeos dele, até ele fala que se metia em algumas confusões, assim, algumas brigas na internet, porque ele, pô, é só um cara normal falando de internet, não dá nada, né? Mas depois ele falou, pô, eu vi que eu era exemplo para caras importantes. Ele te citou o Embaxer, que, pô, eu acabo sendo exemplo para esses caras, então eu não posso simplesmente estar criando uma imagem ruim e fazer com que outros caras se espelhem em mim e sigam fazendo, arrumando confusões na internet e tudo mais. Então, tipo assim, pegando um aglomerado disso tudo que eu falei que foi um monte de coisa, o que que tu te vê, assim, como não apenas um atleta jovem, mas tipo, pô, daqui a pouco eu vou ser um exemplo para outras pessoas e o que que tu pretende passar para elas? Então, cara, nesse último brasileiro, eu tive um baque muito grande, porque vieram muita gente falar comigo, muita gente falar que é meu fã, pedir para tirar foto. E como você falou, tipo, eu vi que essas pessoas me viam como um exemplo. Então, cara, até mesmo na mídia social, eu tento me portar como um bom exemplo para a próxima geração, sabe? Com o pessoal que está chegando, eu tento ter uma postura, como eu posso dizer? Cara, eu tento ter uma postura não feia para eles, sabe? Não quero passar coisas ruins para esse pessoal. Teve até um comentário esses dias que me pegou muito, que era de um pai falando que me agradecendo assim, porque o filho dele de 14 anos se espelhava em mim. Então, sempre tomo muito cuidado com isso, com o que eu vou passar na minha rede social, como o que eu vou passar com a minha imagem. Isso que você falou de eu ser um atleta natural e mostrar às pessoas que é possível sim ser forte, ter um bom shape sendo natural, sem você precisar se render às drogas ou coisas desse tipo. Cara, é algo muito importante para mim. Eu acho que não só para mim, mas para todos esses que estão chegando na nova geração, a nova geração que virou júnior agora, os sub-júniors mais fortes aí. Cara, tento sempre manter essa imagem. Sou contra o doping em competições, tanto em outras federações ou coisas desse tipo. Como posso expressar? E tento levar essa imagem pro grande público, principalmente quem tá chegando agora no esporte. Cara, e assim, ó, tu é um cara jovem, tu parece ser um cara esforçado, um cara inteligente. Como é que tá a tua cabeça pra toda essa situação? Porque agora, como tu falou, tu tem a ideia de ir pro Pan-Americano, fazer a tua primeira competição internacional, depois dar sequência no Mundial e, bom, tu recém entrou na Júnior e a tua ideia aparentemente é realmente brigar até tu ganhar um título mundial dentro da Júnior, né? Como é que tá a tua cabeça com tudo isso? Cara, minha cabeça tá muito boa. Eu tenho bem certo o que eu quero já. Então, eu não fico muito nervoso quanto à carreira que eu escolhi, que eu quero seguir. Eu já aceitei, tipo, possíveis problemas que eu posso ter dentro dessa carreira.
as responsabilidades que eu vou ter como um atleta e como 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 é que eu vou dizer, como influenciador ainda. Então, tô bem de boa com tudo isso, não me afeta demais, eu não fico nervoso. Ao contrário, eu fico bem feliz. Eu gosto muito da carreira que eu escolhi e da vida que eu tô levando hoje. Uma coisa que eu queria citar também, porque eu acho que, se não me engano, o Dino falou isso. Eu vi o pessoal da Next também falando que às vezes a gente bota uma pressão extra em vocês, são jovens, porque vocês têm um potencial absurdo. O que vocês fazem hoje na idade de vocês, por mais que a gente tem uma geração que ganhou muito lá fora, hoje tem diversos exemplos de atletas com diversas competições mundiais, participações, títulos até. Mas, assim, cara, pessoas jovens, assim, e que a gente consegue ter contato, que tem, tipo assim, internet falando que consegue ver vocês fazendo coisas absurdas. A gente tá começando a ver isso agora no Brasil. E às vezes quando a gente fala, tipo assim, ele vai bater o total do Open. Tipo assim, que a gente fala, no nosso vídeo a gente falou, que eu tinha potencial para fazer o total do Guilherme, que foi o campeão brasileiro Open. E eu queria entender como é que isso se sente pressionado, porque assim, o que eu posso te falar, tá? Enquanto alguém que cria vídeo sobre isso, eu não vou parar de fazer isso. Porque é a narrativa que se cria. Eu preciso criar uma narrativa sobre ti e eu preciso te colocar uma pressão, por mais que talvez isso seja um problema para ti, porque é necessário as pessoas entenderem o peso que tem a tua apresentação. Uma coisa que, apesar de, tipo assim, eu ter que fazer isso e eu ser um pouco, né, otário de estar fazendo isso contigo, ele é uma coisa necessária também. Como é que tu faz para lidar com isso, assim, com esses números específicos? Eu lembro que no teu Campeonato Brasileiro tu falhou a primeira de agacho. E eu tava assistindo com o Bernardo esse dia, que o Bernardo tava treinando, eu tinha chegado na academia, e a gente viu tu falhando a primeira de agacho, a gente se olhou assim, bah, deu muita merda, né? Porque assim, tu não foi aquela falha assim que não percebi nada, parecia que ia ser força, entendeu? Parecia que houve uma falha de força. A gente ficou, Eu me putz, apavorei. a gente ficou, Eu me cara, apavorei. não vai sair agora, será que vai queimar os 3 agachos? Como é que tu sente em relação a tudo isso? Sente que, de alguma forma, as pressões que tu tem em relação a números, se elas existem de fato, se é uma coisa só externa ou é interna também, elas podem atrapalhar no teu rendimento como um todo. Como é que tu tá lidando com isso? Cara, então, eu acho que eu lido com isso de uma forma muito bem, porque, até onde você falou nessa primeira de agacho aí, cara, foi uma falha, foi uma coisa técnica que eu errei durante o movimento. E a cobrança, tudo sobre eu fazer o total da Open, sobre eu passar os Open no campeonato, é uma cobrança que não vem só externa, também vem de mim, mas não é uma coisa que me deixa ansioso, não é uma coisa que me faz mal, pelo contrário, eu sinto que isso me impulsiona a fazer cada vez mais e me tornar melhor. É uma coisa que eu levo de uma forma muito saudável dentro da minha cabeça, de querer ser o melhor, querer dar o meu melhor sempre, e eu acho que isso não afeta a minha performance, não me deixa nervoso, nem ansioso para competir ou para treinar, só me faz querer mais ainda alcançar tudo isso. Cara, agora falando de números e próximas competições, o Pan-Americano a gente sabe que ele não tá muito distante. A gente sabe que, pelo menos na nossa percepção, né? Tu não teve a tua melhor apresentação no brasileiro, tirando pelo levantamento terra. O levantamento terra apareceu E sobrou ainda bastante. e sobrou. Cara, o que a gente pode esperar pro Pan-Americano por tua parte? O que são os números que tu tem em mente agora? Os números que eu tenho em mente para o Pan-Americano isso é uma coisa que eu ainda tenho que conversar com o meu treinador, mas a principal meta que eu queria no Pan-Americano, além de ser campeão e ganhar, eu quero o recorde mundial de terra da minha categoria atualmente, que é 315 quilos. Eu sinto que eu consigo sim fazer isso. As outras metas, eu queria 260 para 270 de agachamento, 150 de supino, além dos 315 e alguma coisa de terra. São marcas bastante realistas, pelo que tu apresentou no brasileiro, pelo que poderia ser, e também pelos teus treinos, acho que não é nenhuma loucura. Agora o Dylan vai odiar o Bernardo, porque o Dylan falou que odeia essa história de números. Aí o Bernardo faz uma pergunta. Eu adoro. O Dylan vai ficar putaço, gosto né? mais ainda, cara, que geralmente o Júnior é meio louco.
Então eles jogam tudo bem lá pra cima. E daí, tipo assim, cara, os caras. Eu vou fazer aquela última pedida, vai Fazer. ser assim, azar. É isso aí. Cara, é uma coisa interessante sobre o Pan-Americano que. Não, o que eu queria falar, tipo, no geral, é que tu sabe que na 83 quilos na Open vai estar o Taylor Atwood, né? Então, tipo assim, vai ser um cara que tu vai ter um contato, porque ele tá inscrito, ele não foi pro Mundial por causa da que o Bernstein foi, e ele vai estar lá. Como é que é, tipo assim, tu vai no Sub-Júnior, eu não sei, não saiu ainda a nominação do Sub-Júnior em si do campeonato, a gente não sabe muito bem como é que vai estar os caras lá. Provavelmente, eu acho que, eu não sei como é que é a divisão em relação aos Estados Unidos, acho que eles dividem bastante em relação ao Mundial, então talvez a primeira classe em si, ela não vá pro PAN em si, mas como é que é, tipo assim, pô, vou estar numa competição e simplesmente vai estar lá o Taylor Atwood, o cara que, assim, que reinou, o cara que por muitos, assim, é dito como o maior da história, ele por muito tempo reinou no 7-4, ele veio para 8-3, e o cara quase fez 900 total, o cara quase alcançou o Burstyle depois de um ano parado, sendo que ele é um atleta já experiente. O cara já tem assim, uma pretensão, assim, de tentar entrar em contato com ele, conversar, ou simplesmente de ver ele se apresentando? Cara, eu tenho sim, tô muito ansioso pra onde poder ver ele se apresentando pessoalmente. Mas, sinceramente, esses caras como o Taylor, eu sei que um dia eu vou acabar trombando com eles na Open. O Taylor, o Joe Bernstein, ter esses gigantes competindo comigo não me assusta nada. Eu sei que eu tenho plena capacidade de um dia bater neles. Então, pelo contrário, só me deixa mais animado. Para mim, torna a competição ainda melhor. Números absurdos assim que eles fazem. Eu sei que eu tenho capacidade de fazer também. E eu acho que torna tudo muito mais divertido. Eu te falei que o Júnior era louco. Eu quero enfrentar o Taylor. Vamos bater no Taylor. Não dá nada. Cara, agora que a gente teve um breve vislumbre assim das tuas referências a nível internacional, quem é que tu vê assim atualmente dentro do Brasil como as tuas referências pro esporte como um todo? As minhas referências. Cara, sem dúvida, eu colocaria uns três. Eu colocaria o Davi Coimbra, a Ana Rosa, e eu coloco. Pô, vou fazer uma puxação de saco aqui do meu mestre, eu coloco ele como uma referência. Eu coloco o Dylan como uma das minhas referências no powerlifting. Tanto por eu por eu ter um contato mais direto com ele, e por eu conhecer a pessoa dele, e ele é uma pessoa que eu me inspiro bastante nele como atleta. Pois é, o Hermes Orff falou com a gente sobre a relação que a Kaizen tem com os atletas jovens, que a ideia deles não é apenas formar atletas com grande potencial, mas também pessoas decentes, né, digamos assim. E o Dylan aparenta ter um carinho muito grande por ti. Ele, pelo que eu sei, assim, mais ou menos por cima, eles têm meio que um planejamento de carreira contigo. O que que faz diferença para ti tu ter um contato com um treinador que não te vê apenas como um atleta em potencial, alguém que ele possa até mesmo fazer o nome dele a partir dos teus resultados, mas alguém que tem um carinho, que nutre um carinho por ti e que também te ajuda com fatores externos ao esporte? Cara, então, a Kaizen como um todo, não só o Dylan, mas todos, como você disse, eles buscam formar não só o atleta, mas também o indivíduo. Eu acho que a principal diferença nisso é que, assim, eu me tornei realmente amigo deles, sabe? E muitas vezes eu acabo vendo até o Dylan como uma figura paterna, muitas vezes. Que sobre ele me passar não só os ensinamentos sobre o esporte, mas coisas para minha vida mesmo, que o esporte ensinou a ele e que ele repassa para mim, valores que eu carrego comigo, sabe? Eu acho que essa é a principal diferença de um treinador que realmente se importa com você, não só como atleta, mas como pessoa. Agora, acho que um outro ponto interessante. Quem são as pessoas que tu vê que. Porque assim, tu acabou de entrar na Júnior, agora tua briga é outra. Com certeza tu tem as tuas metas, teus objetivos dentro da Júnior, mas tu acabou de sair da Sub-Júnior. Quem são os Sub-Júniors que tu vê como mais promissores do Brasil? Eu tenho uma palavra antes. Hum. Recebeu uma mensagem sobre a participação do Davi no podcast e o Máquina mandou assim, ó, te cuida, Jaguara.
Cara, então, eu coloco o Máquina como um dos principais sub-júniors também, não só que vão ser, mas que já são. Sobre outros sub-júniors, cara, eu não vi ninguém se destacando tanto como o Máquina. Posso estar enganado, mas se eu não me engano, o total e o GL do Máquina no último brasileiro foi o segundo melhor da sub-júnior, tirando o meu. Então, cara, sinceramente, pra mim, o Máquina ele vai vir violento pros próximos anos. E, sinceramente, eu tenho a esperança dele tirar os meus recordes que eu vou deixar ainda esse ano. Eu espero muito dele, ainda vai trombar muito na Júnior, mas ele nunca vai me ganhar. Cara, a gente até foi no campeonato na Copa Santa Catarina que o Máquina tava, ele melhorou bastante o total dele. Ele aprimorou. Os três movimentos dele foram bem melhores. Ele fez, acho que se eu não me engano, ele fez acho, que 640 e alguma coisa de total. Ele tentou um 300 de terra, que, cara, foi muito pouco ele não fez. Foi muito pouca coisa que ele não fez de terra. E é interessante, né? Porque, pô, ele é mais jovem que tu. E eu falei pra ele, cara, provavelmente quando tu terminar a tua carreira sub-júnior, tipo, a gente fala que o Davi é absurdo, tu é absurdo no que tu faz. Só que assim, cara, tem potencial pra quando terminar a carreira sub-júnior, tu ultrapassar os números que o Davi vai deixar no sub-júnior. Então, tipo, tá levando pra um outro nível, né? E é engraçado pensar que, pô, tu já chegou a mencionar algumas vezes que tu pretende ir pra 93. Na Sim, 93, tu vai encontrar o Embaxé, e aí eu acho que provavelmente o Máquina, em algum período aí, também vai para 93, porque ele tem muita maturidade para ganhar no muscular, ele tem ainda bastante margem de peso para ganhar. Então, assim, é engraçado porque vai chegar num cenário em que o nível de competitividade que a Júnior vai se criar ali, até mais pro final da tua carreira de Júnior, vai ficar muito forte. E provavelmente, eu, pelo menos, vendo lá de fora, eu vejo isso como uma forma de vocês jogarem mais o nível de cada um de vocês nessa disputa, sabe? Não ser aquela coisa tipo assim, eu quero que ele faça menos e tudo mais. Não, acho que vocês vão convergir tudo para um nível maior. Eu acho que esse é a importância do cenário competitivo, porque, pô, que nem o Máquina bate teu recorde de terra na Sub-Júnior. Vai ficar um pouco mordido, tipo assim, esse cara tá chegando bem, vai chegar bem pra mim na minha época de júnior. Já vai ter que encarar o Embaixer já, que é um cara que já enfrentou antes. Então, como é sim. que tu enxerga toda essa rivalidade e que, tipo assim, pô, tu tá chegando num nível muito forte e que tu não precisa estar na Open pra chegar nesse nível. A Júnior já vai chegar a um nível extremamente forte. Cara, eu enxergo essa rivalidade como uma alavanca para poder treinar muito mais. Eu penso muito nas pessoas que vão competir comigo durante meus treinos. Eu sou bem competitivo, assim, e eu quero ganhar sempre. E eu sinto que isso só me torna melhor. Eu não acho que essa rivalidade é uma coisa ruim, pelo contrário, eu acho que deveria ter mais no esporte. Tipo, não só entre eu e o Máquina, não só entre eu e o Mbaxé. Deveria ter mais dessas rivalidades no esporte, porque eu acho que isso faz muito bem para todo mundo. Todo mundo vai treinar mais assim, vão querer muito mais ganhar. E eu acho que isso contribui bastante para o esporte, sim. E eu enxergo ela de uma forma muito saudável. Eu posso falar que o Máquina é um rival meu, o Embaxer é um rival meu, e mesmo assim nós nos respeitamos muito como atleta, como pessoa, e isso nos torna melhores. Eu acredito nisso. Isso é até um ponto que a gente estava comentando, a gente comentou quando a gente foi fazer a análise do brasileiro como um todo, né? Que é a questão da 105, que tem uma rivalidade muito forte entre o Matheus Wallace e o Jamar. Sim. Essa questão de. Às vezes o pessoal tem a ideia de que a rivalidade é justamente isso que tu te referiu. Ah, não, eu não quero que esse cara vá muito, porque senão. Não, na verdade é o contrário, né? É a questão da performance de um ser uma catapulta pro outro. Tipo assim, esse cara tá chegando perto, então eu vou dar mais. E tá sempre um se puxando em relação ao outro. Esse ponto da nave 3 é interessante. Cara, tu vê o Embaixador como teu próximo rival? Eu vejo ele já como um rival. Mesmo que a gente esteja em categorias diferentes, eu fico sempre pensando em querer fazer um total maior que o dele, em querer um GL maior que o dele. Sempre, assim, mesmo antes de subir para 93, e quando a gente subir, o bagulho vai ser doido. A brincadeira acabou.
É interessante ter essa questão de motivação em relação a rivalidades, a caras que tu quer enfrentar e que tu quer ser superior, porque um dos problemas que a gente acaba tendo com atletas júnior, sub-júnior, é que às vezes o cara vem com um grande potencial, mas tu não sabe exatamente o quanto que esse cara de fato vai continuar no esporte. Isso até lá fora, cara. Se tu vê, tipo assim, caras que. Agora nem tanto, porque como tem a internet, os caras conseguem ter, parece que um engajamento maior no esporte. Mas antes tem vários exemplos de caras que fizeram números absurdos na Júlia no ano, e no ano seguinte nunca mais powerlifting, o cara seguiu a vida dele, foi apenas uma competição, um período específico da vida dele que não se perpetuou de fato a uma carreira. E, cara, o quanto que tu vê essa dificuldade em relação ao power, tu acha que vai conseguir se manter engajado ao ponto de que isso vire uma carreira tua, que tu vai conseguir reverter? Esse é um ponto, porque agora no Pan-Americano tu vai para Ilhas Caimã. Cara, Ilhas Caimã é uma facada. Então já começa a pesar, né? Essa questão do esporte já começa a ficar um pouco mais caro e talvez, pô, tu vai ter, tem o teu lado atleta, mas tem o teu lado pessoal. Então talvez tu crie uma pressão no sentido, tipo assim, pô, eu quero ser o Davi campeão mundial, mas eu também quero ser o Davi que vai ter uma casa para comer, que vai ter a família dele, que vai ter tudo uma base de estrutura para isso. O quanto que tu acha que tu realmente vai conseguir chegar num ponto de ter uma carreira, de ser remunerado em relação ao powerlifting? O quanto que tu pensa nisso? O quanto que tu já está trabalhando para alcançar essa coisa de poder se manter do esporte? Cara, então, esse é o meu objetivo principal, cara. De um dia poder viver do powerlifting e ter uma carreira remunerada, vivendo disso. Esse é meu sonho, cara. E tô trabalhando para isso, tô correndo atrás, para que um dia eu possa realmente viver do esporte. Talvez não só como um atleta, mas também como na mídia digital, talvez aí como treinador. E dessa forma aí poder bancar toda a minha carreira e tudo mais. Acho que tem dois pontos que são principais, assim, que geralmente trancam o pessoal. Como tu falou, primeiro tem a questão financeira do esporte. A gente sabe que ele tem um problema de retorno financeiro muito forte, muito grande. Às vezes o pessoal quer continuar no esporte, mas simplesmente é inacessível financeiramente. E tem um segundo que é tão forte quanto, que é a questão de lesões. Grande parte dos atletas também saem do esporte muitas vezes são por alguma lesão específica, e realmente às vezes são casos que não tem o que fazer. Por exemplo, o cara rompe o peito de uma maneira que não tem um retorno claro, um rompe ou alguma musculatura do quadril. Tu já passou por alguma lesão? Então, eu já passei por algumas lesões. No ano passado, eu acabei quebrando o braço, isso me impediu de ir para o Sul-Americano. Eu tenho os dois ombros lesionados e, assim, realmente, como você falou, é um medo que eu tenho muito grande de me lesionar e isso acabar afetando significativamente a minha carreira. Mas a gente trabalha para isso, se prevenir bastante, né? Então, é uma possibilidade, mas não tem muito o que fazer sobre isso. Bem ou mal, pode acontecer. E a gente torce muito para que não, né? Tu falou um pouco sobre a questão de que tu tá vendo já de trabalhar mais as tuas mídias sociais, para tu ter também mais questão de patrocínio, questão de treinador. Tu já tem algum contato assim com alguma marca ou algo do tipo? Ou como é que tu toca atualmente a tua carreira em relação à parte financeira? Cara, então, eu ainda não tive nenhum contato com uma marca grande, assim, com um patrocínio remunerado ou algo desse tipo. A minha carreira atualmente é a minha família e eu mesmo que banco. Todos os custos do Power. E muito também, eu tenho uma ajuda financeira muito forte da Kaizen também. Que os meus equipamentos, viagens, normalmente essa parte tem uma ajuda muito grande da Kaizen. Agora aquela pergunta que eu sempre faço em todos os podcasts. Davi, qual é a tua altura? Eu tenho 1,77. Como? 1,77.
1,77? De verdade? O último cara que me falou que tinha uma altura, ele mentiu. Pô, máquina de ser 1,80. Não, mas cara, é assim, ó, Pô, o máquina David não é é um aqui, ó. anão. Que isso? O David é um anão, tá? Você tem o quê? 1,65? 1,65. 1,65, tá? E aí o máquina falou pra gente, não, ó, manda avisar lá que eu tenho 1,75. E a gente viu ele pessoalmente. Não tem E 1,75. ele não tem 1,75. Então eu quero ver, Não tem essa tá? tipo. Veremos o Davizinho pessoalmente, tá? Em alguma oportunidade eu quero ver se tem um 77 mesmo. Mas com 1,67 ele pode virar uma 105, então, no É futuro, verdade. na Open. Sabe que Talvez. o Dila é adepto a isso, né? O Dila é adepto a Ele ganhar já me, peso. ele já me falou essas coisas e, sinceramente, eu pilho essa ideia aí. Um dia subir na 105, eu gostaria. Eu também sou desse tipo que, pra mim, eu sou a favor de subir o peso sempre. E eu pilho um dia subir na 105. Uma coisa muito importante, sim, para o pessoal júnior é que ter essa visão que, pô, é legal o cara quebrar recorde, é legal o cara conquistar títulos na júnior, só que é uma visão a longo prazo, né? Tu não pode fazer nada que venha de alguma forma desacelerar a tua evolução, né? Tem que ganhar, tem que fazer o máximo que pode para conseguir evoluir. Óbvio que esse ganho de peso, assim, não vai ser feito de qualquer maneira, né? Tem o Jota que te ajuda com a parte nutricional. Tu sempre teve acompanhamento nutricional ou ele começou há pouco tempo, quando tu entrou na casa? Como é que funcionou isso e o quanto que isso te ajuda? Então, cara, eu comecei o acompanhamento nutricional até recentemente com o Joca, da Kaizen também. Foi o primeiro acompanhamento nutricional profissional que eu tive. Eu já fazia dieta antes, mas era por uns estudos meus e pensando no fisiculturismo, né? Então, cara, fez uma diferença muito grande na minha performance, principalmente para poder controlar meu peso. Isso foi crucial, assim, para minha performance e tudo. E, cara, as minhas cargas até, tipo, até um pouco de shape falando assim, melhorou muito com o acompanhamento certo e hoje, sinceramente, eu recomendo demais. Eu acho que todo atleta deveria ter um acompanhamento nutricional profissional com ele, porque isso sim influencia demais na performance. Essa questão do controle de peso como um todo, atualmente, para ti, a 83, ela é uma categoria sustentável ou ela já tá começando a chegar naquele ponto que, bah, o cara descer para 83 tá uma merda? Cara, sinceramente, eu acho muito fácil perder peso para descer de categoria. Então, a 83 eu acho que ainda seria viável sim esse ano, mas a partir do ano que vem eu acho que já não seria mais. Eu acho que eu já tô chegando num peso onde não vale mais a pena descer tanto, assim. Quanto que tu tá pesando fora da competição e quantas calorias tu come? Atualmente eu tô pesando 85,5 e tô comendo cerca de 5.500 e 5.600 calorias. Mas eu cheguei a comer mais que se pesar mais também. 7.500? 7.500 calorias. Não, perdão, 5.000. Pô, que susto, cara. 5.500. Coisa pra caralho. Comer coisa pra caramba ainda. Cara, tu tem ideia, meu, que pra te pesar, tipo, uma 105 da vida, tu vai ter que estar comendo umas 7, 8 mil? Pai, isso é muita comida, cara. Pô, cara, eu aguento. Consegue aguentar esse fardo? Mas a tua alimentação, ela é limpa, full? Como é que é a tua alimentação atualmente? Porque pra bater 5 mil não é uma barbada, né, meu? Ela é limpa full. E, assim, raramente, muito raramente, eu tenho alguma refeição livre. Eu não costumo furar a dieta nunca. É, tudo limpo, 5.500. O que mais tu faz, assim, ao redor da tua preparação, assim, que não envolva necessariamente os treinos, que para te ter essa performance como um atleta mesmo? Porque muitas vezes as pessoas acham que, ainda mais tu que é júnior, né, que, não, é só ir lá treinar, não. Também tem mais coisas ao redor. O que além da alimentação também tu busca ter um cuidado maior para garantir uma melhor performance? Cara, muito a alimentação, o sono. O sono eu priorizo bastante também. Fatores externos além do treino, como eu gosto muito de meditação, tenho o hábito de meditar bastante. Então, antes do treino, antes de competir principalmente,
me ajuda a ficar focado e não ficar ansioso com tudo isso. Essa questão de meditação, porque, assim, ao longo do que a gente foi entrevistando o pessoal, é muito engraçado como cada pessoa tem um ritual muito específico. Verdade. O Jamar, ele tava falando que ele é um cara que ele fica totalmente fechado, mas ele é meio louco, né? Ele fica fechado, mas ele fica agressivo. A Bianca, ela já falou que ela tem que ficar totalmente solta. Se ela levar muito a sério, ela se atrapalha. Como é que é o teu processo mental, assim, não só nos treinos, mas às vezes difere um pouco, né? Às vezes o pessoal tem um processo mental específico pro treino, tem um processo mental específico para a competição. Como é que são os teus processos mentais, tuas mentalizações como um todo para todas essas situações? Cara, então, meus processos mentais, eu tendo a ficar um pouco mais introspectivo durante o treino, eu tendo a falar um pouco menos, eu sinto que eu treino melhor assim. E em competição eu tendo a também ficar um pouco mais introspectivo lá com o meu fone. A música para mim faz muita diferença e eu tendo a, como eu chamo de explodir antes de ir pro tablado, a pensar numa coisa que me causa um sentimento muito forte e eu tendo a ir pro tablado até chorando normalmente. Nessas horas eu acho que eu tenho um pico de performance, eu consigo ter mais força quando eu tenho esses momentos, mas são muito específicos. Por isso eu tento aguardar isso para movimentos importantes. Se eu tentar fazer muito isso em competição nos 9 movimentos, eu acabo cansando demais e acabo perdendo em algum movimento, normalmente nos últimos. Essa é uma coisa que a gente fala bastante, né? Porque às vezes tu cria um hype muito grande e aquilo lá ele é desgastante, até como uma forma assim que às vezes tu pode acabar indo muito animado e isso acabar te desvirtuando um pouco do que tu tem que fazer de fato, como também o fato de tu jogar, digamos assim, faz a primeira repetição de agachamento, primeira pedida de agachamento, pá, animado. Ah, vou fazer isso na segunda, vou fazer isso na terceira. Ó, chegar um ponto que tu não tá mais no clima de entrar naquela vibe sempre, tu vai ficar meio, tipo, começa a relaxar, né? É meio difícil o cara se manter vidrado o tempo inteiro, o cara tem meio que dosar ali o hype dele. E como é que nos treinos, tu é um cara que busca replicar o sentimento, os rituais, tudo que tu faz em competição, ou os treinos tu acaba lidando de uma maneira um pouco diferente? E também aproveitando, tu falou que quando a gente foi marcar a entrevista, você falou, só não posso na terça e no sábado porque eu tô treinando no CT nesses dias. Como é que é essa questão de treinamento, assim, os locais que tu treina e tudo mais? Cara, então, para treinos e competição, eu sinto que eu tenho uma cabeça um pouco diferente. Em treino, eu tendo a ficar um pouco mais introspectivo e concentrado. Eu tento ficar menos empolgado para eu conseguir prestar atenção no que eu tô fazendo, sabe? Em competição, eu já explodo mais e tendo a ser mais de coração, sabe? E quanto aos locais de treino, eu agora recebi a oportunidade de poder treinar no CT da Klaus, do André Gens, aqui no Rio de Janeiro, que é bastante longe assim da minha casa, e eu tô indo lá toda terça e sábado, e é bastante longe, eu faço um caminho todo dia não, toda terça e sábado para chegar lá e poder treinar com um equipamento bom mesmo. E assim, tem sido uma coisa até um pouco desgastante, mas eu sinto que vai contribuir muito bem para minha carreira. Treinar com equipamento homologado está sendo muito bom. E principalmente para as competições internacionais, eu senti bastante diferença com os equipamentos do brasileiro, por estar treinando sempre numa Smart Fit, com um equipamento que às vezes não é tão bom assim, uma barra mais lisa, um banco mais duro. E aí sinto que vou colher bons frutos de poder estar treinando num local próprio para o esporte. O pessoal do Força Pura, geralmente eles tendem a relatar bastante a questão de se reunir de vez em quando todo mundo para fazer um treino. Mas eu acho que não é só uma questão de material, né? Tu sente que essa diferença de performance, essa questão positiva na tua performance, é por uma questão do material prático? Uma questão assim, o hack é melhor, a barra é melhor e afins? Ou tu acha que tem uma questão do ambiente muito forte que te motiva mais, que te coloca num cenário melhor para te fazer o teu treino? Cara, com certeza o ambiente ele também te impulsiona, melhora muito eu estar envolto de outros atletas que também têm objetivos concretos e querem muito isso também
torna o meu treino melhor. E não é só a questão de material, mas também do ambiente das pessoas que estão ali. E sobre treinamento em si, já teve notou alguma diferença em si em relação aos treinos que tu fazia ali, mais não digo bem do início do Power, porque aí tem todo o período de adaptação, mas tu já teve assim nesse breve assim, período de powerlifting que tu vê assim, pô, coisas que dão mais certo, que davam mais certo antes, que agora já faz de uma forma diferente. Como é que é a tua rotina de treinamento em si atualmente, a frequência dos lifts? Se tu é um cara que o Dylan trabalha contigo com cargas mais pesadas, intensidades mais altas, então o cara tem que ir mais devagar nos treinos, mas na competição é o dia que tu vai explorar até o máximo. Então, cara, a diferença de quando eu comecei a treinar pro Power para hoje, eu acho que eu treino. Tanto o Dylan, meu treinador, ele conseguiu ver a forma que eu respondo melhor ao treinamento. Hoje em dia ele usa. Eu tendo a fazer bastante treinos leves durante a semana e eu faço 2 treinos pesados. Eu faço 2 SBD durante a semana, que são os dias que eu vou no CT. E. Cara, então, eu sinto que com os treinos mais leves eu consigo ter um refino técnico muito melhor. Eu consigo prestar mais atenção no que eu estou fazendo e quando eu chego nos treinos pesados eu consigo replicar isso com altas cargas. Depende do movimento, eu não tenho uma frequência tão alta de levantamento terra quanto as pessoas pensam, apesar de eu trabalhar com uma intensidade bem alta na maioria dos treinos que eu faço. Supino é uma frequência bem alta, com só um dia pesado praticamente. E o agachamento é a parte mais moderada desses dois. Hoje eu faço umas 3 vezes na semana, o supino eu acabo fazendo 5, e o terra eu faço 2. Uma questão do teu treino como um todo, assim, tu falou que a questão da dieta, ela tem uma influência muito grande no teu físico como um todo. Tu sente que esse teu período, assim, de treino no power, o teu desenvolvimento muscular, ele foi tão grande quanto o teu desenvolvimento de força? Ou grande parte, assim, da tua base muscular veio do teu treino de musculação e tu só foi refinando isso? Como é que tu sente que o treino tem influência no desenvolvimento do teu físico? Cara, eu sinto que eu ganhei muito mais força. Eu não sinto que foi proporcional, assim. Eu ganhei muito mais força do que a quantidade que eu tinha de massa muscular. Que eu tinha e que eu tenho até hoje. Eu, eu ganhei muito total em pouco tempo sem ganhar muito peso, sabe? Não sinto que a força veio diretamente da musculação, sim, com certeza. Eu tive uma base muito boa para poder começar no Power, eu tinha uma base de massa muscular muito boa. E a força foi vindo como herança disso. Tu é um cara novo e um cara que tá evoluindo de uma forma, assim, assustadora, mas, tipo assim, teve algum momento na tua carreira agora que teve alguma trava em algum movimento, que teve uma dificuldade de progressão em algum movimento específico, que tu passou por uma fase chata? Se isso aconteceu, como que tu lidou com isso pra, tipo, vamos manter firme, que isso aqui uma hora vai começar a voltar ao normal? Cara, então, eu senti já isso com o supino por conta das minhas lesões. É, Já teve uma época que eu estagnei no terra, inclusive. Já cheguei tipo, a falhar com 280, sendo que eu já tinha feito 290 em outros treinos, em campeonatos. E por conta de lesões, acho que muita fadiga também, alguns erros técnicos que eu acabei colocando nesses movimentos, mas que foi corrigido e hoje em dia voltaram a progredir da forma que deveriam. Nesse período que tu quebrou o pulso, cara, como é que ficou a tua rotina de treino? Porque assim, tu sabe que a cabeça do cara, quando dá uma merda, ainda mais nessa magnitude, fica muito complicado, né? Tipo assim, tu se manter treinando, tu vê as coisas que tu tem de fato à tua disposição, que tu pode fazer. O que que tu foi tentando desenvolver a nível físico mesmo, dentro desse período? Cara, então, a princípio eu tinha ficado bem abalado, né, com a lesão e tudo, não poder ir pro Sula. Os meus treinos acabaram ficando muito limitados, eu praticamente não treinava superiores. De inferiores eu não podia agachar, porque eu não conseguia colocar a barra nas costas. E eu fazia muito
acabei tendo que usar muitas máquinas, algumas técnicas de treino para conseguir aumentar a intensidade do treinamento e fazia muito agache frontal para tentar perder o mínimo possível de agache assim que eu voltasse da lesão. E, assim, depois de um tempo, dos primeiros dias, assim, eu fiquei um pouco abalado, mas depois eu consegui colocar na minha cabeça que eu queria ter a melhor recuperação possível para voltar 10 vezes melhor, sabe? O Davi teve um momento muito triste na carreira dele, que ele estagnou nos 300 de terra, não tava conseguindo mais. É Só verdade. fazia 300, botava um pouquinho mais de 300, não conseguia fazer. Durante 7 dias ele tentou fazer 310 e só conseguia fazer 300. Pô, foi muito triste esse período da vida dele. Mas, cara, uma coisa que eu quero saber também, porque, tipo, se tu teve essa lesão te impediu, tipo, sul-americano. E tava todo mundo meio apreensivo como é que seria esse ano pra ti. Até tá conversando com os atletas do Matheus dos Santos, falou, né, que, pô, o Davi tem que ir no Mundial desse ano. E tinha aquela coisa, tipo assim, mas como é que tu vai fazer para ter uma competição internacional aí? Como é que vão arranjar alguma coisa para tu participar e tu quebrar esse pré-requisito que existe, né? Tipo assim, se tu não conseguisse ir nesse PAN, se não tivesse essa oportunidade do PAN ser antes do Mundial, como é que ficaria a tua cabeça? Tipo assim, pô, eu não vou ir pro Mundial Sub-Júnior e eu não vou ter mais uma chance de quebrar de fato um recorde mundial dentro do Mundial, tá ali indo para uma competição assim, sendo extremamente competitivo já de cara. Porque a Júnior ali também é outro degrau, você ter que começar a escalar ele de novo. Mas tu ficaria de boa, assim, tipo, pô, não vou poder ir na Sub-Júnior, a carreira do Sub-Júnior foi isso aí, não teve Mundial, não teve nada. E tu teria essa consciência, tipo assim, pô, eu vou ter que começar um pouco abaixo na Júnior, vou ter que buscar o meu espaço e tá tudo bem. Uma hora eu vou chegar lá e vai ser tranquilo. O que aconteceu ou não aconteceu na Sub-Júnior, paciência faz parte da história. Cara, então, bem como você falou, eu acredito que eu ficaria, assim, bem triste nos primeiros dias, mas uma hora ou outra eu teria que aceitar de qualquer jeito. Se eventualmente eu não pudesse ir pro PAN, ou não puder competir no Mundial esse ano, eu simplesmente continuaria treinando e dando o meu melhor até eu conseguir conquistar o meu espaço na Júnior e sim poder competir no Mundial e alcançar os objetivos que eu tenho na minha carreira, cara. Mesmo que isso demorasse 2, 10 anos. Não ia te doer não ter o terra? Ia me doer bastante, mas eu sei que um dia eu ainda teria isso. Cara, agora que tu tá entrando na Open como um todo, oficialmente, né? Júnior ainda, cara. Acabei de ser do Pô, Sub-Júnior. caralho, é verdade. Agora que tu tá entrando na Júnior como um todo, mas que tu tem um nível interessante pra Open, tu pretende, assim, provavelmente deve conversar isso bastante com o Dylan, né? Tu pretende tocar ele direto pra Open ou tu vai ficar brincando um pouco na Júnior antes? Eu, a nível nacional, pretendo já tocar direto na Open. A nível nacional, pretendo já começar a dobrar assim que eu subir para Júnior. Então, sinceramente, é o meu objetivo principal ainda aqui no Brasil. Eu pretendia competir na Open não, na Júnior só nos internacionais. E no brasileiro ainda competi só na Open. Eu quero brigar com os mais fortes. Já no 93 ou ainda no 83? Então, isso depende, porque muito provavelmente quando eu virar Júnior eu já vou ser 93. Então, no ano que vem, a gente pode ter Davi, Embaxé. Ah, aqui, ó, Hermsdorf, Menditt, essa é uma mensagem para vocês. Vai ter Davi, Embaxer, Menditt, Hermsdorf, brigando pelo segundo lugar, porque o primeiro é do Coimbra. É verdade. Então, tem que se ajeitar. Cada Davi no seu lugar, né? Cada Davi no seu lugar. Tu pensa já tu chegou a pensar assim, imaginar, tipo, disputando com o Coimbra? Porque tu falou que ele é uma das referências, como é que seria estar disputando o tablado com ele, assim, uma competição? Pô, seria uma honra gigantesca, cara. Eu quero muito um dia poder competir ao lado dele. E, cara, eu tô muito ansioso por esse dia. Eu sei que um dia isso vai chegar. E quem sabe um dia até eu quero ganhar dele, cara. Ah, essa aí é uma que todo mundo. Eu te falei, cara. Quem é Júnior é louco. É louco. Vamos mirar no Coimbra. Mas agora isso aí é uma coisa que é só, tipo, pro ano que vem e tudo mais. Mas agora no Mundial Sub-Júnior, tá? Deu tudo certo no PAN, conseguiu a vaga pro Mundial Sub-Júnior, 83 quilos. A gente tem no Mundial,
pelo que eu me recordo, os 2 primeiros colocados, eles já não estão mais no 93. Estão no 93, que é o Jack Reynolds e o cara que, inclusive, é o dono do recorde do Terra. O recorde mundial Terra já tá tudo no 93. Se não me engano, acho que até como júnior já. Então, nisso aí, sobra outros 2 caras que totalizaram ali, acho que, se não me engano, muito próximo de 690 ou 690. Depois desses 2 caras, tem um degrau entre caras que fizeram ali um pouco acima de 650, que, cara, quer dizer e não quer dizer muita coisa, porque, né, um ano para um sub-júnior pode ser um salto absurdo. Mas, de qualquer maneira, tipo assim, pelo cenário que a gente tem atual, frio de números, a gente tem 2 caras e tem tu. Tudo muito perto. Tu consegue, tipo assim, cara, tu vai brigar diretamente por um pódio. E por um pódio, por título também. Não é apenas assim, buscar uma vaga no pódio em terceiro lugar. Não. Tá indo para o título, tá indo possivelmente para uma medalha. Eu acho que, pô, o Terra tu vai pro recorde, então, obviamente, tá mirando pra uma medalha de ouro no Terra. Eu acho que se um agachamento também seria um forte candidato. Um supino, eu não me lembro, não me recordo exatamente como é que eram esses caras em si, como é que eles estavam. E, aliás, o cara que tem acho que o mais forte que sobrou da 83 do ano passado, eu não sei se ele vai pra 83, acho que ele vai pra 93, porque, putz, ele parece acho que é Malinsky, né, o Gabriel Malinsky, pô, umas pernas gigantes, o cara magrelo pra caralho. Eu não sei se ele vai continuar 83, porque tem uma margem grande. Cara, como é que tá a tua cabeça pra esse Mundial? Cara, de novo, minha cabeça tá muito boa para esse Mundial. Eu tô muito feliz de estar disputando nas cabeças junto com esses caras. E eu quero brigar pelo pódio, eu quero brigar pelo título, não só pelas medalhas de movimento, mas eu quero também buscar a medalha de primeiro em total. E, assim, eu tô muito bem com tudo isso, eu não tô ansioso, acho que ao contrário, eu tô bem empolgado para poder competir contra eles. Davi, campeão mundial, e ele vai ganhar do Coimbra. Imagina só a sequência. Tudo isso quando eu for fazer a e-mail, eu vou assim, esse rapaz disse que iria ganhar do Coimbra. Ela faz vários cortes, vai ficar bem uma foto assim, ele falou exatamente isso. Vou picotando e faço o edit. Cara, eu quero que tu imagine o seguinte cenário. Terceira pedida pro Terra. Tu pode garantir o recorde, ou tu pode ir pro título, só que assim, cara, se eu for pro título, existe uma... Cara, vai ser muito difícil de sair esse Terra. Eu consigo garantir o recorde, mas eu posso tentar o título, que é muito difícil. Só arriscaria o título, mesmo sendo extremamente difícil que saísse o movimento, e se contentaria com o recorde, ou tu arriscaria não ter o recorde para tentar o título? Eu tentaria o título. Com certeza o título. Ou melhor, né? Deixa pro Dylan. Escolhe qual é, provavelmente ele que vai decidir isso aí, mas sinceramente, se ele me perguntasse e dissesse se você quer o recorde ou o título, com certeza o título. Isso é algo até que o Dylan falou na conversa que a gente teve com ele sobre os brasileiros no Mundial, né? A questão do recorde, ela é legal. Só que ela é uma coisa... É uma coisa que uma hora ela inspira, né? Uma hora vem um cara e faz meio quilo a mais que tu e tu... Mas a questão do título é uma coisa que tu vai levar pro resto da vida. Tu vai poder dizer, não, em 2025 eu fui o campeão mundial desta categoria. Mas essa é uma escolha que pode ser cruel, né? Porque a gente tem um exemplo do Nacional Americano, acho que foi de 2023, cara. Foi 2023 ou 2022, que o Seandin, ele tava muito bem. Tipo assim, ele era o primeiro, ele tinha uma margem boa de terra, só que, tipo assim, para ele conseguir ir pro Mundial, de fato, ele tinha que ultrapassar o total de, acho que era do Delaney Wallace. E aí ele precisava fazer um terra muito alto. E assim, era ganhar o título ou fazer o terra muito alto para tentar a vaga. E ele acabou perdendo esse terra dele, ele acabou perdendo tudo, né? Ele foi tipo tudo ou nada. Só que agora, tipo assim, pô, o Sandy tá numa posição meio merda, porque 83 quilos nos Estados Unidos é extremamente pegada, né? Tipo, pô, ele ficou acho que em sétimo ou oitavo, com um total que provavelmente ele ganharia qualquer outro ano. Então pode ser uma escolha cruel, pode ser uma escolha do tipo assim, pô, eu fiz tudo que tinha que fazer, mas talvez pode ser uma única oportunidade, né? Então não é tão simples assim, né? É bem complicado ter esse pensamento, tipo, eu vou ir, mas é interessante porque tu tá bem alinhado com o Dylan, e eu acho que é importante, né? Tipo, tá pensando em títulos em si, não necessariamente...
Porque o power, ele é os 3 movimentos, não é, eu quero ir tanto no agacho, tanto no supino, tanto no terra. Não, tu vai tentar o melhor total para conseguir uma melhor colocação. Sim, sim. Cara, a gente teve uma pergunta no Instagram, não sei se o Brian quer fazer alguma outra pergunta. Tem uma pergunta que é um pouco polêmica, que é pra deixar bem E afirmado por parte do Davi. Davi, tu não pense nunca em ir pro equipado, né? Raul, Cara, não de ir para o equipado, mas talvez um dia competindo equipado. Eu penso sim, talvez um dia. aumentado assim, a gente é só clássico, cara. Equipado a gente Não, tem. mas tu viu o que ele falou, né? Não, eu vou no equipado porque o equipado é pra isso. Quando o cara quer dar uma brincada, o cara do Raul quer dar uma brincada, ele vai lá. Ele vai no equipado para testar umas cargas É, diferentes, umas coisas diferentes. a gente tá contigo, tá certo. Cara, e teve uma pergunta, teve perguntas que teve no nosso Instagram, a gente mata ela ao longo do podcast. Então, teve só uma pergunta que acabou fugindo um pouco do que a gente já fez, que, pô, e até é curioso, né? Como a gente falou lá no início, da tua imagem em relação a outros atletas, de ser um cara muito novo, mas tu já começar a ter essa carga de ser exemplo para outros, para ser uma figura a ser seguida. Por isso tem toda essa questão que tu falou, que além da parte de atleta, tem toda a postura na qual tu gostaria de que as pessoas te enxergassem em si. E teve uma pergunta que um cara, ele queria saber de ti, dicas para uma primeira competição no powerlifting. O que fazer na primeira competição, como é que o cara deve aproveitar esse momento. Eu gostaria que também tu aproveitasse agora essa pergunta para também falar com os júniores e sub-júniores que estão aí por vir, tu que é um grande expoente, né, como o sub-júnior, né, e júnior já ano que vem. O que que tu tem a dizer para eles em relação ao esporte e por que persistir nele? Cara, porra, muito legal essa pergunta. Cara, acho que a melhor dica que eu posso dar pra alguém que tá começando agora no esporte, vai competir a primeira vez, cara, não fica pensando em tudo que pode dar errado antes de você ir pro tablado. Cara, simplesmente deixa fluir, sabe? Não pensa demais. Deixa fluir. E sente bem a competição, cara. E pros próximos sub-júniors e júniors que estão chegando aí, cara, o powerlifting, cara, ele é um esporte muito bonito, porque eu já vi gente que começou no esporte com cargas, assim, ridículas, muito baixas, e essas pessoas já chegaram a pisar em mundiais, sabe? E gente que começou muito bem e não conseguiu levar para frente, não conseguiu evoluir mais do que aquilo, sabe? O powerlifting, ele é um esporte que tem uma variedade de genéticas e proporções de muitos corpos que se desenvolvem dentro do esporte. E que, cara, eu acredito mesmo que qualquer um, cara, pode vir a ser muito forte mesmo, persistindo dentro desse esporte, cara. O powerlifting, ele é muito bonito por isso, sabe? E era isso que eu queria poder passar para os júniores e sub-júniors, cara. Isso é até às vezes é até uma coisa meio injusta, né? Porque a gente olha a tua performance como um todo e a gente fala, nossa, olha ali o Davi, ele é a melhor genética do Brasil. Aí a gente abre teu Instagram, olha um vídeo no Instagram teu, tu com 16 anos, fazendo um treino com 220. Cara, isso são 4 anos de treino. Isso são 4 anos de treino. Muitas pessoas não têm 4 anos de treino e estão extremamente satisfeitas. Ah, eu não fiz 200 de terra ainda. Cara, é que as coisas levam tempo. E se a gente for pegar todo o teu treino como um todo, porra, são 7 anos de treino que tu já tem, né? 7 anos. As marcas são muito boas. Só que é questão de tempo. É questão de tempo. Se a gente for ver ali a tua trajetória, cara, ela é perfeitamente possível para qualquer pessoa que se dedicar de fato. Obviamente, para alguém vai ser um pouco mais difícil, para alguém vai ser um pouco mais fácil. Tu tá no caso em que realmente, talvez, tu consiga atingir níveis muito, muito altos de performance. Só que tu tem um tempo investido dentro disso muito grande. A pessoa que foi definindo, foi refinando o gesto motor dela desde os 12 anos, vai chegar com os 8 anos muito bem, que é exatamente o teu caso. E eu acho que um grande problema do pessoal que acaba largando power é justamente por conta dessa falta de pressa. Eu imagino que, como tu comentou ali, chegou em um ponto que o teu desenvolvimento ele foi muito rápido. Ah, de 6 meses, um movimento subiu uma quantidade de peso fenomenal. Agora, 6 meses, tu já não consegue ter o mesmo desenvolvimento. Mas tu não pode parar.
Porque é questão disso, né? É a frase mais icônica da primeira entrevista que a gente teve aqui no podcast. A força é a construção do tempo. Sim. E a gente tem que dar tempo para as coisas acontecerem. Exatamente. E também, pô, se a gente pegar, e tu vai ter toda a parte de crescimento como um todo, né? Como a parte biológica em si, que vai estar aproveitando todo o boom que tem para dar, vai dar tudo junto. E também, assim, pô, se eu pensar em grandes nomes, tipo o Bernstein, ele compete há 8 anos. Ele é um cara de 22, Eu acho que ele compete há mais tempo do que mais. isso. O Perks é um cara que começou no esporte com 11 anos. A primeira competição dele foi com 11 anos. Então, tem toda uma história por trás, tem toda uma construção. E é importante que os jovens entendam isso, né? Porque é difícil tu ter que lidar com toda a questão de redes sociais, tu ver pessoas fazendo coisas absurdas e tu pensar assim, pô, eu ainda não faço isso. Sim, mas tem toda uma história por trás, tem toda uma carga por trás que tu ainda não passou e que tu precisa se dedicar. Às vezes a gente tenta justificar muito isso, né? Tipo, aquele cara ele consegue porque ele tá usando alguma coisa, ou a vida dele é mais fácil. Não, cara, às vezes o cara tá se dedicando aquele pouco, aquele dia que tu não tá tão bem, que tu, vou deixar pra lá, aquele cara não deixou pra lá. Aquele cara se dedicou aquele pouco a mais. Então é importante assim, ter essa tua fala da sua dedicação que tu tem em relação ao esporte e como tu vê o esporte sim como teu futuro. Foi importante a questão de ter encontrado o Dylan, porque, cara, é extremamente necessário ter contato com alguém que te direcione para algo positivo, porque isso pode ser visto. O cara pode pegar, assim, se fosse outro cara, talvez fosse pegar tu ali no início, mas, pô, esse cara pode render muito mais. Como é que eu vou fazer para acelerar ainda mais o processo dele, para ele ter um resultado ainda mais rápido e para eu poder crescer em cima da imagem dele? Então, é complicado, mas, tipo assim, são coisas que acontecem de fato. As pessoas, às vezes, elas tentam buscar uma via mais rápida, que nem necessariamente é, de fato, uma via mais rápida. Que, às vezes, não vai te não dar em absolutamente nada na tua vida em si, além de todo o lado prejudicial que vai haver. Mas, cara, eu gostaria de agradecer muito a tua presença nesse podcast. É muito importante tu aqui. Uh, Pessoalmente, eu torço muito para ti em relação ao PAN, em relação ao Mundial, que tu vá muito bem, que tu consiga, não só bem em questão de, tipo, alcançar medalhas, pódio, mas sim se sentir satisfeito, se sentir feliz com a tua performance, que tu se divirta nessas competições, que tu tenha experiências que te tragam coisas, que o powerlift te traga coisas que talvez tu nunca imaginou viver. Eu espero que tu tenha tudo isso. Eu espero que tu seja... Tu é o cara que eu espero que dê um start, um início, para que quando a gente tiver outro Davi, esse cara, desde o início, ele consiga se manter do esporte. Que ele consiga ter essa base, que ele consiga permanecer. E, cara, é aquela coisa, cara. Eu torço muito pro teu futuro, torço que tu consiga isso, que tu consiga viver do esporte, que tu seja um exemplo de cara que, pô, dá sim para viver do esporte, eu consigo me remunerar de alguma forma, eu consigo ser atrativo para algumas marcas, porque tu é um cara que é sim um cara que merece, é um cara que é exemplo. A forma como tu é um jovem, tem um bom pensamento, tem uma boa estrutura por trás de ti. Então é importante que tu é um nome importante para o esporte que merece ser um pouco a cara do powerlift como um todo. Alguma coisa que falar, Bernardo? Não, acho que só eu dobro as coisas que tu falou. Quero te desejar muita sorte. Acho que não é algo que é necessário, mas é algo que é bem-vindo. Tu é um cara bem esforçado. Acho que tu vai performar bem de qualquer forma nas próximas competições, tanto no Pan-Americano. Tu só tem que parar de mentir a tua altura. A gente sabe que tu não tem os 77. Tá? A gente vai confirmar isso logo, logo. Mas eu acho que é isso, cara. Queria agradecer a tua. Cara, se ele for nas Ilhas Caimã e se focar na competição e não na praia para dizer que está do lado É dele, verdade. já é um grande sinal. É sinal. Tá. E, cara, queria agradecer o teu tempo. Tá. E boa palavra. Perdão, cortou o áudio. Eu dou a palavra, pode falar. Muito obrigado a vocês, cara, por estar aqui dando essa oportunidade de falar. Grande abraço aí a todo mundo que assistiu, cara. Muito obrigado mesmo. E, cara, vocês são uma referência, na moral, sobre todo o conteúdo informativo de Power. Eu acho que vocês são um dos pioneiros nisso. E eu gosto muito do trabalho de vocês, assim, desde o começo. Eu vim acompanhando e hoje estar aqui podendo fazer parte disso é muito gratificante para mim. Muito obrigado a vocês dois por isso, cara. De verdade. Bom, a gente que agradece. Certamente teremos outras participações de Davi nesse podcast, Ah, com certeza. títulos aí ao redor do mundo. A gente vai ver um nome.
Agora não lembro mais. É o debate, os melhores. Quem é o melhor sub-júnior do Brasil? Que ia botar ele, o Máquina e o Embaixero, os três a brigar e discutir. Cada um defendendo Igual seu o ponto. King of Fish. É, Mas agradecer a você aí que acompanhou esse podcast até o final. Não esqueça de se inscrever no canal, de acompanhar nossos perfis aí, o Alos.underdog, o Bernardo.Queirotti. Qual que é o teu arroba, Davi? Davi.pwl. Davi.pwl. Acompanhe ele. Pô, se você assiste, você acompanha nós e não acompanha ele, tem que apanhar na cabeça. você tá muito errado, cara. Tem que acompanhar esse cara aqui, não a gente. Esse cara aqui que vai levar muito Isso. a sério o esporte cada vez mais. E não esqueça que deve ser caso, né, cara? Se você tá precisando de um treinador, a Under Armour também presta o serviço de consultoria online. Nós também somos uma equipe de powerlifting. Você pode estar entrando em contato com a gente. Use nossos cupons. Bernardo? Underdog para adquirir. Como é que é? Equipamentos. Puta, me perdi totalmente. Equipamentos homologados de powerlifting na Powerlifting World. Se você quer ter uma aderência melhor no seu supino, utilize também o cupom Underdog para comprar o seu lifting mat. Se você quer peitas de respeito, vestimentas adequadas para o seu treino, use o cupom Underdog na Apex Nova. Só antes de finalizar, queria ressaltar ali as palavras de Davi. Pioneiros, chupa Nexus. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima. Valeu. Valeu.